Aqui está o escritor da carta aos Hebreus. É o personagem mais certo de ter sido esse escritor. Veja por quê. Atos capítulo 18, versículo 24 ao 28. No texto da NVI. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Veja, Hebreus 10, 25, né? Ainda mais vocês que têm costume de se reunir, de congregar. Olha aqui, logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Então ele foi instruído por outras pessoas. Quem é que abraçou Apolo para ensinar a respeito de mais coisas a respeito de Cristo? Priscila e Áquila. Só lembrando que Paulo não recebeu conhecimento de homem nenhum. Está lá em Gálatas capítulo 2, do versículo 1 em diante. Ele aprendeu diretamente de Cristo. Esse não, esse Apolo aprendeu com quem andou próximo a Jesus de Nazaré. Então vou ler de novo. Olha aqui. Embora conhecesse apenas o batismo de João, logo começou a falar corajosamente na sinagoga, onde se juntavam, onde congregavam os judeus. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Carta aos Hebreus. Então, o escritor da carta aos Hebreus era uma pessoa que conhecia muito o Antigo Testamento. É uma pessoa que se reunia com os judeus. Paulo se reunia com os judeus ou com os gentios? Ah, com os gentios. Vamos lá para a carta aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 2 e 3, assim está. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Olha aqui, essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Olha aqui o escritor aqui, inserido nesse contexto. Ele disse, essa salvação primeiramente anunciada por Jesus de Nazaré, foi-nos... Então ele estava ali, ele era o escritor, ele estava falando, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Quem é que ensinou? Priscila e Áquila? Claro que Paulo também ensinou ele. Você consegue entender que Paulo não foi o escritor da epístola da carta aos Hebreus, mas Apolo é um forte candidato, porque ele está se colocando nessa situação que ele aprendeu de outras pessoas que andaram com o Senhor ou próximo aos discípulos, alguma coisa. Não li agora lá em Atos 18, do versículo 24 em diante, que Apolo conhecia apenas o batismo de João Batista, o batismo do arrependimento. Aí Priscila e Áquila que foi ensinando ele a respeito do batismo da cruz, do sacrifício da cruz. Tá bom? Então é por isso que eu sempre falo que o escritor da carta aos Hebreus foi Apolo. Ah não, mas eu acredito que foi Paulo. Ah não, eu acredito que foi Lucas, que foi Barnabé, que foi Salomão, Davi. Cada um. Isso não vai mudar nada. Mas para mim, quando eu falo sempre, Apolo disse, Apolo falou. Ainda mais você pega uma situação dessa aqui, que ele fala que
Ao chegar, ele auxiliou muitos os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público. Paulo nunca debateu com o gentil. O gentil não conhecia nada de Cristo. O gentil não sabia nada de Jesus. Aí Paulo foi anunciando a sã doutrina vagarosamente, calmamente aos gentios. Esse não. Esse aqui era tete a tete, batendo de frente com os judeus, mostrando a graça para os judeus. E muitos judeus saindo, se convertendo, saindo de Moisés e vindo para quê? Para a graça do Cristo ressuscitado. Tem coerência ou não tem? Então, se tiver, eu peço que você aperte o coração, comente, compartilhe, se inscreva e vamos em frente. Degustando, se alegrando do entendimento que o Pai do nosso Espírito vem nos dando a cada momento. Até a próxima. Tchau.